Hoje nós vamos aplicar o segredo para transformar a sua vida. Claudemir, mas qual é o segredo que vai transformar a minha vida? É o sucesso. Mas Claudemir, o que vem a ser o sucesso? O sucesso não é um destino. O sucesso é uma jornada. Isso mesmo. Você quer saber mais sobre sucesso? Então você fica comigo aqui, que eu vou estar trazendo para a sua vida alguns passos do sucesso, dessa jornada para você. Já deixa seu joinha, se você puder, clica no link aqui e compartilha. E se você não me segue, passa a me seguir, tá bom? Então o sucesso não é algo que se alcança de uma vez. O sucesso é algo que é construído ao longo da sua vida. Ele é a realização progressiva de um ideal digno. Isso significa que o sucesso não é um ponto final, mas é uma jornada contínua em direção ao objetivo que vai trazer significado para a sua vida. Cada passo dado em direção ao seu objetivo é um sucesso. Cada conquista, por menor que seja, é uma vitória. Desde pequeno, quando eu olhava para os problemas que surgiam na minha frente, eu via como oportunidades. Por mais difícil que fosse a situação vivida pela minha família, eu nunca perdi o foco no crescimento. Eu aproveitei cada oportunidade ao longo do trajeto. Eu sou o terceiro filho de 6 que meus pais tiveram, e uma família que experimentou a extrema pobreza, a escassez. Eu tinha tudo para dar errado, se eu focasse somente nos problemas. Mas como diz a história, faça do limão uma limonada. Eu lembro-me que meu primeiro dinheiro ganhado com o trabalho foi 5 centavos com a venda de aparas de plástico que os meus pais me ajudaram a pegar no fundo de casa em um terreno baldio que existia lá. Eu tinha apenas 5 anos. E observei que, apesar das dificuldades que nós enfrentamos em família, existia um mundo. E que mundo é esse? Um mundo de possibilidades no ambiente, no local onde eu estava inserido. Depois disso, minha próxima oportunidade de ganhar dinheiro foi vendendo gelinho que uma vizinha de casa, a dona Lúcia, ela fazia. Eu fui vender esse gelinho em um campo de futebol no domingo pela manhã, lá na Vila Dinamarca. E eu aprendi desde cedo que a oportunidade ela está travestida de problemas. E que quem resolve problemas é bem remunerado por isso. E o mais importante na vida é olhar para frente. Não focar nos problemas, mas nas inúmeras oportunidades de crescimento que o problema ele proporciona. Para quem tem objetivo, para quem tem foco, para quem tem disciplina. E por fim, que respeita os processos. A palavra do Senhor lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo aqui, ele reflete perfeitamente a ideia de que sucesso é uma jornada contínua. E a perseverança e a visão de futuro, elas são fundamentais para as nossas vidas. Para que você possa aplicar esse conceito de sucesso em sua vida. É fundamental você entender que o sucesso, ele não está reservado para poucos privilegiados. Mas sim, ele está ao alcance de qualquer pessoa, de você, de cada um de nós, que tomarmos uma decisão. E quais são a decisão, Claudemir? Focar nos seus objetivos. E além do foco, implementar ele, agir. Agir de que forma? Com determinação e persistir nas suas ações. Antes de falar do próximo tópico, aqui com você, tá gostando do vídeo? Já deixa o seu joinha. Se faz sentido para você, pega o link e compartilha com outra pessoa. É muito importante isso aqui.
Uma outra coisa que eu quero falar aqui sobre o sucesso é o pensamento positivo. Então a base para alcançar o sucesso é você pensar coisas boas a seu respeito. E para começar a sua jornada de sucesso, primeiro que você tem que fazer, você precisa entender a importância do seu pensamento. 95% das pessoas, elas não dão valor aos pensamentos. Por isso que elas vivem no meio de uma massa de manobra, vivendo com a maioria e não saem do lugar. O sucesso não começa com o que você faz. O sucesso começa com o que você pensa. Tudo que você alcança começa primeiro com o pensamento. Então, se você pensar que pode, você está no caminho certo. E se você pensar que não pode, você já colocou um obstáculo. Assim, ó, tem muitas pessoas que subestimam o poder do pensamento positivo. Mas está ali o alicerce. Ele é o alicerce para qualquer realização. O segredo está em entender que nós nos tornamos aquilo que nós pensamos. Está lá na passagem, na palavra do Senhor em Provérbios, que fala que aquilo que o homem pensa em seu coração, assim ele é. O que é pensar com o coração? Não é pensar com o seu racional, mas é pensar com a sua memória emotiva, com a sua memória subjetiva. Eu poderia pensar que a vida era difícil mesmo. Poderia. Que eu não nasci para o sucesso. Que o que tinha reservado para a minha vida e de minha família era o fracasso, a falta, a privação, a escassez. Mas o foco principal era: eu vou vencer. Existe uma saída. Minha vitória está logo ali na frente. Quando você passa a acreditar no seu potencial, o seu pensamento ele se alinha com sua ação e com o seu comportamento. E aí cria um campo poderoso de energia, uma energia positiva que vai te impulsionar em direção às suas conquistas. Na prática, você precisa cultivar pensamentos que afirmem a sua capacidade de alcançar o que você deseja. Isso pode ser feito diariamente, por meio, sabe do quê? De afirmações, de meditação, de visualização. E você vai criar uma mentalidade forte, confiante, positiva. Ah, como eu queria ter aprendido todas essas teorias antes. Mas a vida me pregou essa oportunidade de crer, de acreditar que era possível. Certo dia, eu tinha 9 anos de idade. Eu chamei meu irmão, o Kleber, e disse para ele: Kleber, vamos catar ferro velho no sábado? E ele me respondeu: onde nós vamos pegar ferro velho? Falei para ele que existiam muitos lixos em outros bairros que precisavam ser explorados, porque ninguém estava fazendo aquele trabalho naqueles bairros. Nós levantamos num sábado bem cedo, chamamos o meu irmão mais velho, Vanderlei, e fomos até o ferro velho, pegamos 2 carrinhos, eram carroças feitas com miolo de geladeira. E nós saímos à captura de novos lixos, para de lá extrair sucatas que poderiam ser transformadas em dinheiro. Aquele dia foi um divisor de águas em nossas vidas, porque nós pegamos tanta sucata que não aguentávamos puxar os carrinhos. E para nossa alegria, o dinheiro apurado deu para comprarmos um pacote de 5 kg de arroz, além de outros itens para levarmos para casa e comermos no final de semana. Tudo isso aconteceu por conta da imaginação, na cabeça de uma criança de apenas 9 anos de idade. E o que tinha na cabeça? Um pensamento: precisamos comer. E tem lugares que podem nos dar dinheiro para isso. E o lugar eram lixos fora de nossa área de convivência. É o que fala a passagem lá em Provérbios 23, verso 7. Porque como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Essa passagem ela nos lembra que nossos pensamentos ele tem um poder imenso para moldar a nossa realidade. Se você pensar de forma positiva, se você acreditar nas suas capacidades, você vai abrir portas que antes pareciam fechadas.
E não é só um pensamento positivo qualquer, pensa positivo não. Pensa em relação ao que Cristo proporcionou para você. E olha para a passagem lá de João 10, capítulo 10, versículo 10, a parte B. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Você vai pensar no que Cristo colocou para a sua vida. Olha que importante, né? Já deixa o seu like aí onde você está me assistindo. Compartilha com pessoas que veem no seu coração. E passa a me seguir também para mais mensagens como essa. Nós vamos continuar aqui trazendo. Fala assim para as pessoas. Ó, o garçom está trazendo comida de graça. Está falando sobre o que é sucesso. E o próximo ponto que eu quero trazer para você é sobre metas claras. Não adianta ter pensamento positivo se você não tem metas. As metas é o caminho definido para o seu sucesso. Se você ficar sonhando, você vai viver a vida sonhando. O sonho ele tem que se converter em realidade na sua vida. O sonho tem se tornado realidade na sua vida? Escreve aqui nos comentários se os seus sonhos têm se tornado realidades. Por que não tem se tornado realidade? Sabe por quê? Porque falta direção. E a falta de uma direção clara é o maior obstáculo para você que está no caminho do sucesso, que quer o sucesso na sua vida. Então o que eu preciso, Claudemir? Pega um papel e uma caneta e começa a olhar à sua volta o que existe aí de coisas abundantes. Tudo isso que tem de abundância à sua volta é para você. E você vai começar, vai escrever, você vai colocar uma meta. Eu faço um cartãozinho de meta. Você tem que escrever a sua meta. Eu vou ganhar 5 mil reais por mês, 60 mil reais por ano. O que você está disposto a fazer para você ganhar 5 mil reais por mês? Você precisa fazer alguma coisa, você precisa dar alguma coisa em troca disso. Não vai cair do céu. É meta. O que você quer fazer com esses 5 mil reais? Eu quero mudar de bairro. Eu quero comprar uma casa, financiar um apartamento. Ou eu quero comprar meu carro. Eu quero... Coloca a meta. Escreva as suas metas. E as metas precisam ser claras. Específicas. Por quê? Porque é essencial. Quando você sabe exatamente o que você quer, fica muito mais fácil direcionar os seus esforços para alcançá-las. Em uma outra fase da minha vida, eu já casado com 4 filhos para criar, sendo 2 deles o meu, eram o Lucas e a Beatriz, e eram crianças, e outros 2, a Nayara e o Alexandre, que eram enteados. Eu era soldado da PM de São Paulo, e eu cursava Direito na Unixul, em São Miguel Paulista. Quando eu comecei a reparar que a maior parte dos professores tinham o mesmo histórico de vida que eu. Os professores eram promotores de justiça, juiz de direito, desembargadores, advogados renomados. Todos eles tinham vivido privações na jornada da vida. E todos eles falaram qual foi o caminho que eles fizeram para chegar até onde chegaram. Eles tiveram projetos, metas, escreveram as suas metas, trabalharam elas e conseguiram chegar onde chegaram. Meu, se esses homens chegaram, eu imaginei. Hoje, nos seus excelentes trabalhos, estão comendo bem, morando bem, vestindo bem, tendo bons carros, passeando, tendo uma vida boa. Eu vou fazer o caminho que eles fizeram. E eu comecei a me preparar nos momentos de folga, porque eu era soldado da PM. Trabalhava 12 por 36 nessa época. E assim que eu concluí a faculdade, eu passei 7 anos estudando, até passar no concurso de delegado de polícia. E não foi uma tentativa que eu fiz para chegar lá, para chegar no posto de delegado de polícia, onde eu estou hoje. Foram 15 tentativas até chegar ao ponto de passar aonde eu estou hoje. E já se passaram 13 anos que eu estou nessa posição e já estou no topo da carreira aqui em Mato Grosso. É importante destacar, sabe o quê? Que uma meta
não é apenas um desejo ou um sonho vago. Não. Metas claras e bem definidas, elas funcionam como um mapa para a sua jornada. Elas guiam as suas decisões. Você trabalha com elas as suas prioridades e coloca em prática. Você age. E o caminho para o sucesso se torna muito mais claro. Muito mais claro mesmo. Então o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Você tem um ideal digno? Então o sucesso é a realização progressiva, um pouquinho de cada vez, e você vai subindo, 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 subindo. Isso significa, sabe o quê? Que enquanto você trabalha todos os dias em direção à sua meta, você já está, de fato, alcançando o sucesso. Você tem meta? Você tem trabalhado essas metas diariamente? Claudemir, que conversa é essa? Eu vou orar por você no final, para que Deus ele prospere os seus caminhos. Mas não adianta eu orar por você e eu não passar para você o caminho do sucesso, o trajeto do sucesso. Você quer ter sucesso de verdade? Que você viva essas verdades que eu estou passando aqui para você. Por exemplo, se você deseja alcançar um cargo de liderança em sua profissão, a primeira coisa a fazer é escrever essa meta. Seja específico. Eu quero me tornar líder de minha equipe dentro de 2 anos. Coloca aí. Então, quando você tiver essa meta clara, você pode traçar um plano de ação. Você pode traçar esse plano com prazos, com passos necessários até você alcançar. A palavra de Deus lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, diz: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa correr, para que possa, quando alguém estiver passando correndo, ler aquilo que você escreveu. Esse versículo aqui, ele é um fundamento poderoso. Para quê? Para a definição clara de metas. Então, quando você escrever as suas metas, você precisa visualizar ela. E quando você visualizar, você tem que declarar, ser grato, porque isso vai estar dando um passo essencial para você alcançar. Sabe aquele quadro do sonho? É o quadro das metas. Vai lá, coloca. Coloca num cartão também. Escreve no cartão sua meta, a meta principal. E no verso do cartão escreve o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 7. O que ele falou? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Coloca aí no verso. Na frente no verso. Na frente você vai colocar a meta. Você precisa disso. Nós precisamos disso. É importante. Se tem uma coisa importante, é isso aí. Ela é fundamental. Esse versículo aqui, ele é fundamental para você definir suas metas. Antes de nós entrarmos no próximo ponto, você que mora em Cuiabá, Várzea Grande, e toda a Baixada Cuiabana, dia 22 agora nós estamos com a nossa palestra, o Portal da Riqueza. Vai acontecer no Hotel Serras. Então, nós estamos fazendo as divulgações, as publicidades, e gostaria de te ver lá. Você que está em Primavera do Leste, nós vamos estar no Hotel Transamérica, fazendo essa palestra. Você que está em Campo Verde, nós vamos estar dia 24 aí em Campo Verde, levando a palestra Portal da Riqueza, e dia 29 em Rondonópolis, lá na CIR. Eu quero te ver lá, tá bom? Já curta esse vídeo aqui, compartilha ele, que eu vou falar sobre o próximo tópico, que é a persistência. Sucesso precisa de persistência. Você precisa superar os obstáculos e seguir em frente. Por que eu falo isso? Porque a persistência é um dos pilares mais importantes para você alcançar qualquer tipo de sucesso. Lembra que eu falei? 15 vezes eu prestei concurso para delegado. Fora concurso para procurador de município, oficial de justiça. Foram inúmeros concursos que eu fui prestando, PRF, ao longo dessa jornada de estudo. Mas para o cargo principal que eu queria era delegado de polícia. Foram 15. Persistência. Ao longo do caminho você vai enfrentar desafios. Vai enfrentar obstáculos, momentos de dúvida. Quantas vezes veio dúvida no meu coração? Mas o sucesso
ele é reservado, sabe para quem? Só para aqueles que não desistem. Não importa o que aconteça, ele continua lá. O sucesso não vem facilmente. O sucesso, ele exige trabalho. O sucesso, ele exige dedicação. E a capacidade de você aprender com seus erros. Mas o que diferencia os vencedores dos perdedores? Não é o número de falhas. A diferença está na vontade de seguir em frente. A diferença está em aprender com os erros, em melhorar a cada dia. A chave para o sucesso é a persistência. Foram 14 quedas que eu tive durante o meu tempo de preparação para conseguir ser delegado de polícia. Mas foi na 15ª tentativa que eu consegui chegar ao ponto onde eu cheguei hoje. E eu cheguei. E se eu cheguei, você pode chegar também. Quando você se depara com um obstáculo, não desanime. Use esse momento como uma oportunidade para você crescer. Se você não alcançou sua meta ainda, é apenas um sinal de que você precisa ajustar a sua abordagem e continuar trabalhando para superá-la. A persistência é o caminho disso. Se você não alcançou ainda, persista. Persistência é o combustível que vai te manter no caminho. Mesmo quando as dificuldades parecerem grandes demais. A palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, versículo 9, ela nos ensina: e não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo nós colheremos, se não desistirmos. O que essa palavra nos mostra? Ela nos mostra que ao persistir, nós vamos colher os frutos do nosso trabalho. Então, a persistência vai ser recompensada. Mas não basta só a persistência. Tá gostando dessa live, desse vídeo? Já deixa o seu joinha aí. Fala assim, ó, estou amando. Compartilha essa mensagem também com quem você que veio no seu coração e passa a me seguir. O 5º ponto desse momento poderoso é a ação consistente. Você quer ter sucesso? O segredo do sucesso é a ação consistente também. O sucesso depende do que você faz definitivamente e diariamente. Não basta apenas pensar positivo, ter metas claras. O sucesso requer ação diária consistente. Cada ação que você toma, seja ela pequena ou grande, vai aproximar você do seu objetivo. O sucesso não é feito de grandes saltos. O sucesso é feito de uma série de passos pequenos, de passos consistentes. Pense em sua jornada de sucesso como uma construção a cada dia que você trabalha em suas metas, que você coloca um tijolo sólido na construção do seu futuro. Então, para atingir o resultado que eu tenho hoje, foram horas diárias de abdicação, de encontros em família, de casamentos, de aniversários. Por quê? Porque eu sabia que poderia dar uma vida melhor para minha família. E só dependia de mim, de cumprir a meta do dia. Porque eu sabia que aquele tijolo da edificação era o que eu deveria colocar ali. Portanto, o sucesso não vem de um único esforço. Não vem. Mas de um esforço contínuo. Realizado todos os dias. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Anote isso aí. O sucesso é a soma dos esforços repetidos dia após dia. Isso significa que você precisa manter o foco nas pequenas tarefas do dia a dia. Cada tarefa que você realiza de maneira eficiente e com qualidade, por menor que pareça, é uma parte importante da construção do seu sucesso. A palavra do Senhor, lá em Provérbios capítulo 12, versículo 1, diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. O que esse versículo traz para nós? Ele nos lembra que a disciplina e a ação consistente são essenciais para o nosso sucesso. Tem um grande homem que a gente conhece hoje, o dono da Tesla, chamado Elon Musk.
Ele é um exemplo de alguém que definiu metas específicas e agiu consistentemente para alcançá-las. Desde o início da sua carreira, Musk ele estabeleceu objetivos audaciosos, como colonizar Marte, criar carros elétricos acessíveis e transformar a indústria de transporte com seus foguetes reutilizáveis. E uma das metas mais claras de Musk foi a criação da Tesla, uma empresa que não apenas fabricaria carros elétricos, mas também transformaria, revolucionaria a indústria automotiva. E para alcançar essas metas, ele não apenas definiu uma visão clara, ele trabalhou incansavelmente até tornar realidade na vida dele. E ele dedicava horas a fio, todos os dias, na busca da inovação e da eficiência. Elon Musk sempre foi conhecido por sua rotina intensa de trabalho e também pela obsessão em atingir ali aquelas metas que ele queria. As metas diárias. Ele muitas vezes colocava suas metas à frente de tudo. Até mesmo de encontros pessoais. E ele entendeu que o sucesso exige sacrifícios constantes e esforços diários. E essa famosa citação de Elon Musk sobre o trabalho árduo, ela reflete o quê? Reflete essa mentalidade. Eu não tento fazer meu trabalho perfeito. Ele falava desse jeito. Eu não tento fazer meu trabalho perfeito. Eu só tento fazer o melhor possível todos os dias. Você está fazendo o melhor possível todos os dias? Esse esforço contínuo de fazer o melhor cada dia ajudou Elon Musk a transformar suas empresas de startups arriscadas em gigantes da indústria. Foi isso. Quero chamar você, para você ter ações assim também. Eu estou hoje, nesse exato momento, com o meu Instagram, com 187 mil, 187 mil seguidores. Está aqui, ó. Aqui, ó. 187 mil seguidores. Mas como é que eu fiz para chegar a isso? Ação consistente. Ação consistente. Eu não paro. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Você está aqui me assistindo por conta disso aqui, da persistência. Eu tenho 3 livros impressos aqui, ó. Mandei imprimir um agora. Tenho esses 3 livros aqui, ó. São livros que eu uso na imersão em Power Summit, uma bênção. Desvendando os segredos do desbloqueio emocional. Isso aqui é quando você que é bloqueado, cheio de crença limitante, você precisa ler esse livro. Esse aqui é o Impossível Prosperar Sem Se Mexer, que é de prosperidade. E esse aqui é o Desbloqueando o Seu Potencial Emocional. Esse aqui é para você que é todo desequilibrado, que precisa de trabalhar suas emoções. É esse aqui. Tenho esses 3 livros impressos. Eu tenho mais 7 livros que faltam imprimir. Estou com outro livro na gráfica que chega sexta-feira. E estou com um falando sobre sucesso. Essa fala que eu estou fazendo aqui para você faz parte do meu livro. O Segredo do Sucesso. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque essa é a minha vida de meta, de trabalhar, de focar, não desviar, de persistir, ação massiva. E existe um outro ponto que eu quero falar para você, mas eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar ele, comenta aqui como que está sendo para você, como que está sendo a live para você, e não esqueça de deixar o joinha, o coraçãozinho, manda aí uma florzinha, do jeito que você puder fazer, manda aí, tá bom? Eu quero falar sobre o poder de definir metas financeiras claras. Você precisa definir meta financeira clara. Você já entendeu a importância de ter metas claras na sua vida, não entendeu? Então você tem que aplicar isso aqui, o mesmo princípio, quando se trata de finanças pessoais. Está cheio de pessoas que vivem em suas vidas financeiras sem metas claras, de quanto dinheiro querem ganhar ou economizar. E isso pode ser comparado a andar em um barco sem um leme. Você vai se mover, mas provavelmente em direções aleatórias. É isso. Então você tem que fazer o quê? Defina suas metas financeiras com clareza. Pergunte-se, quanto dinheiro eu preciso para viver da forma que eu quero? Quanto de dinheiro? Não se limite a uma quantidade de vaga. Ou uma quantidade pequena. Determine o quanto você quer ganhar por ano.
Quanto você deseja ter em sua conta poupança ou de aplicação? E quanto você quer investir para garantir um futuro seguro na sua vida? Escreva esses números, tenha esses números visíveis como um lembrete diário do que você está buscando alcançar. A palavra do Senhor, lá em Provérbios 21, verso 5, diz assim, ó: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O que esse versículo ele ensina? Ele ensina que o planejamento financeiro cuidadoso é essencial para a prosperidade. Isso aí. Você quer prosperar? Então aqui está um exemplo que você pode incluir no texto para ilustrar o poder de definir metas financeiras claras. Eu vou deixar aqui, ó. E esse exemplo é um dos exemplos mais notáveis de uma pessoa que definiu metas financeiras claras. Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo. Quando ele ainda era jovem, ele estabeleceu uma meta financeira de construir um portfólio de investimentos que gerasse uma renda passiva significativa. E Buffett, ele começou com os seus objetivos bem específicos, como investir em uma empresa sólida de longo prazo, com foco na construção de riqueza consistente ao longo do tempo. Foi isso que ele fez. Então, na sua juventude, ele definiu um valor claro para o que queria alcançar, estabeleceu um plano financeiro. E bem detalhado esse plano. E ele sabia exatamente quanto queria ganhar com seus investimentos e traçou o caminho para chegar lá. Então a disciplina, o foco nas metas financeiras, mesmo quando apenas estava começando, foram fundamentais para o seu sucesso. Sabe qual é o resultado? Hoje ele é um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em dezenas de bilhões de dólares. Esse homem, Warren Buffett, ele frequentemente compartilha que a chave para o seu sucesso financeiro não foi apenas a habilidade de investir, não, mas a clareza com que ele definiu seus objetivos, a sua disciplina para seguir o seu plano. E ele sempre diz: o segredo para o sucesso financeiro é simples. Não perder dinheiro e depois fazer o dinheiro trabalhar para você. Interessante, né? Você precisa agir de acordo com as suas habilidades também. Então, todos nós, isso aqui já para encerrar, eu quero falar sobre isso. Para alcançarmos o sucesso, nós devemos agir de acordo com aquilo que nós sabemos fazer. E também se qualificar cada vez mais, para quê? Para nós nos tornarmos melhor naquilo que nós fazemos. Então, o sucesso ele está relacionado diretamente ao valor que você entrega ao mundo. E o valor que você entrega está ligado às suas habilidades, ao que você é capaz de fazer melhor do que ninguém. Uma pessoa altamente qualificada e difícil de substituir sempre, ela será mais valorizada no mercado de trabalho. Sempre. Então invista no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Busca por excelência. Por quê? Porque isso aí vai ser o diferencial para você, para alcançar os seus objetivos. Para você ficar mais perto do lugar que você quer estar, não ficar pelo caminho. A palavra do Senhor lá em Colossenses 3:23 fala, né, que e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse versículo aqui mostra que nós devemos buscar excelência em tudo que nós fazemos. Nós devemos oferecer o nosso melhor como oferta a Deus. Tem uma mulher chamada Serena Williams. Ela é um exemplo perfeito de alguém que agiu de acordo com as suas habilidades. E ela se dedicou a aprimorar as suas habilidades para tornar melhor aquilo que ela fazia. Então, desde muito jovem, Serena identificou a sua paixão e habilidade pelo tênis. Jogadora de tênis. E aí, com isso, ela fez o quê? Ela dedicou a sua vida ao treinamento, ao aperfeiçoamento constante de suas habilidades. Eu estava jogando tênis ontem à noite, com 2 irmãos. Aí, do lado, assim, tinha 4 caras jogando. E a gente foi, eu estou aprendendo agora, aprendendo a pegar na raquete. E eu ficava vendo como os caras davam pancada na bola e pá, 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 pá. E eu ia dar, não conseguia. Aí, no final da 1 hora que eu estava ali, eu já estava conseguindo manusear aquilo ali. Por que eu já estava conseguindo? Porque eu estava começando a pegar habilidade. O treino. Então essa mulher,
Serena, ela não apenas reconheceu o seu talento natural. O que ela fez? Ela trabalhou incansavelmente para se tornar a melhor. A cada vitória e derrota, ela dedicava a aprender e melhorar. E ela estabelecia metas claras para superar as suas próprias limitações, para quebrar os seus próprios recordes. E ela tinha uma habilidade técnica tão grande que essa habilidade e a força mental tornaram um ícone do esporte. E ela foi considerada uma das maiores tenistas de todos os tempos. Por quê? Porque Serena sempre buscou excelência no seu treinamento. E isso foi o que diferenciou ela. E essa mulher sabia que para ser reconhecida como a melhor, ela precisava se qualificar constantemente. Estar sempre à frente dos seus concorrentes e nunca se acomodar com o sucesso temporário. Talvez seja isso que está faltando em você. Talvez você tenha que treinar mais e fazer repetindo. A repetição é que vai fazer a excelência. Ela investiu não só em suas habilidades físicas, mas também em sua preparação mental. E isso tornou uma das atletas mais completas da história do tênis. E ela também investiu no desenvolvimento pessoal e profissional. E ela é conhecida por buscar equilíbrio entre a sua carreira profissional e pessoal. Eu quero concluir aqui dizendo para você, o sucesso está ao seu alcance. O sucesso não é um conceito distante, reservado para alguns poucos sortudos, não. O sucesso é algo que está ao seu alcance neste momento, agora mesmo. Quer alcançar? Você precisa aplicar cada um dos princípios que eu trouxe aqui. O princípio do pensamento positivo, da definição de metas, da persistência, da ação consistente e da qualificação contínua. Eu trouxe esses 5 pontos para você hoje. O sucesso é uma jornada diária. O sucesso é um processo que começa aqui, ó, na sua mente. E ele é concretizado, sabe como? Através das suas ações diárias. Agora é a sua vez, tá? Decida quanto dinheiro você quer ganhar. Quanto você quer ganhar de dinheiro? Defina suas metas claras. Comece a agir com determinação. E lembre-se, o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. É isso que é o sucesso. Então, quando você trabalhar todos os dias para alcançar os seus objetivos, você não vai estar apenas conquistando o que deseja, mas também vai estar criando uma vida de realização e prosperidade. O sucesso está ao seu alcance. Comece hoje. Deus abençoe. Aqui é Claudemir Ribeiro. Curta, comente, compartilha. Te vejo numa próxima live, se Deus assim nos permitir.